Ela esperou 2 anos na fila de adoção, sonhava em segurar um bebê nos braços e finalmente, naquele dia, achou que tudo ia se tornar realidade. Mas, em uma simples sala de espera, um encontro inesperado mudou completamente o rumo dessa história. E o que começou com uma pequena bala escondida em uma gaveta, terminou da forma mais emocionante que você pode imaginar. Meu nome é Sueli. Eu e meu marido Felipe vivemos em função de um único sonho: sermos pais. Fizemos entrevistas, passamos por avaliações psicológicas, entregamos montanhas de documentos, respondemos perguntas sobre nossa vida, nossa casa, nosso casamento, nossas finanças, nossa estrutura emocional. Tudo para provar que estávamos prontos para amar uma criança. E mesmo assim, continuávamos esperando. Na nossa casa existia um quarto preparado para um bebê que ainda nem tinha nome. As paredes eram brancas, os móveis de madeira clara, um pequeno ursinho sobre a cama e um móbile com pequenas estrelas pendurados no teto. Toda vez que eu entrava ali, sentia meu coração apertar e ao mesmo tempo se encher de esperança. Naquela manhã, quando o telefone tocou, meu corpo inteiro congelou. Temos uma criança que se encaixa no perfil de vocês, um bebê. Eu achei que fosse desmaiar. Meu marido me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Chorávamos e ríamos ao mesmo tempo. Eu pensava, finalmente! Chegou o nosso dia! Nos arrumamos como se fôssemos para o evento mais importante de nossas vidas, e de certa forma, era. Chegamos ao prédio do serviço de adoção e eu mal conseguia andar de tão nervosa. Minhas mãos suavam, meu estômago dava voltas e minha cabeça só conseguia repetir uma frase: eu vou ser mãe hoje? Enquanto aguardávamos, nos sentamos naquela sala de espera simples, com cadeiras azuis encostadas nas paredes claras. Havia alguns quadros infantis pendurados e uma mesa pequena no canto, com revistas antigas. O silêncio era pesado, mas de repente ele foi quebrado. A porta se abriu devagar e um menino entrou. Devia ter uns 7 anos. Tinha o cabelo bagunçado, roupas simples, mas limpas, e um olhar vivo, curioso, daqueles que parecem enxergar tudo ao mesmo tempo. Ele caminhou na ponta dos pés até uma mesinha, abriu uma gaveta com cuidado e tirou de lá algumas balas coloridas. Colocou 2 rapidamente no bolso e uma na boca. Mastigou devagar, olhando em volta para ver se alguém estava observando. Foi então que seus olhos encontraram os meus. Ele congelou. Depois, abriu um sorriso travesso e sussurrou: "Shhh, é segredo, viu?" Eu levei a mão ao rosto para segurar o riso. Ele não parecia um menino problema. Parecia só uma criança cheia de vida, cheia de carência. Meu nome é Enzo. E você, moça? Por que tá tão nervosa? Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente e a assistente social apareceu. Enzo, já falei que você não pode mexer nessa gaveta, querido. Ele fez uma careta engraçada, levantou as mãos em rendição e saiu correndo pelo corredor, ainda rindo, como se fosse uma pequena explosão de alegria naquele lugar tão silencioso. Após a assistente chamar a atenção de Enzo e ele sair correndo pelo corredor, o silêncio voltou a dominar a sala. Eu e meu marido permanecemos ali, sentados lado a lado, tentando controlar a ansiedade. O relógio na parede parecia fazer mais barulho a cada segundo que passava. Eu olhava para a porta o tempo todo, esperando que ela se abrisse a qualquer momento. Alguns minutos depois, a mesma assistente social que havia repreendido o menino voltou para o corredor e chamou nossos nomes. Podem me acompanhar, por favor? Meu coração acelerou de vez. Levantamos quase ao mesmo tempo e seguimos atrás dela pelo corredor estreito. Entramos em uma pequena sala com uma mesa, 2 cadeiras e alguns arquivos organizados em prateleiras. Ela nos convidou a sentar e fechou a porta com cuidado. Foi então que ela respirou fundo e deu a notícia difícil para nós. Preciso dar uma notícia difícil para vocês. A mãe biológica voltou atrás na decisão.
Ela decidiu ficar com o bebê. Meu mundo desmoronou naquele instante. Foi como se alguém tivesse tirado de mim algo que eu ainda nem podia tocar. Meu marido me segurou a mão com força. Depois de alguns segundos de silêncio, a assistente continuou. Eu entendo que isso seja extremamente doloroso. Acontece mais vezes do que gostaríamos, mas agora preciso fazer uma pergunta importante. Vocês preferem continuar aguardando na fila por um bebê? Ou considerariam a adoção de uma criança mais velha? Eu não conseguia pensar. Tudo que eu havia planejado, o quarto, as roupinhas, o berço, tudo era para um bebê. Saímos da sala atordoados. Fomos para a área externa tentar respirar um pouco. Eu sentei num banco e comecei a chorar em silêncio, com vergonha da minha própria tristeza. Então eu ouvi uma vozinha conhecida. Moça, por que você está chorando? Levantei o rosto. Era ele, o menino das balas. Ele se aproximou, devagar, segurando um papel amassado nas mãos. Você perdeu alguma coisa? Ele perguntou com inocência. Engoli seco. Eu achei que ia virar mãe hoje, mas não vai mais acontecer. Ele franziu a testa por um segundo, depois abriu aquele sorriso luminoso mais uma vez e disse: Mas hoje é um dia feliz para mim. Hoje eu vou ser adotado. Esperei tanto por isso. Acho que agora chegou a minha vez. Meu coração parou. Você vai ser adotado? Aham. Disseram que hoje é um dia importante. Meu último dia aqui. Talvez seja meu dia de sorte. Então não chore que o seu dia feliz também vai chegar. Depois disso, ele levantou, correu em direção ao prédio e desapareceu pelo corredor. A assistente social veio até nós pouco depois, com uma expressão serena, mas séria. Eu sei que hoje foi muito difícil para vocês e lamento profundamente o que aconteceu com o bebê. Agora preciso saber, vocês já conseguiram tomar uma decisão? Meu marido respirou fundo e respondeu: Acredito que vamos continuar aguardando por um bebê. O Enzo esperou tanto por uma família e vai ser adotado, então vamos esperar também. A assistente abaixou o olhar por um instante e disse, em tom cuidadoso, sem emoção aparente, apenas como parte da realidade dura daquele lugar. Enzo? Não, ele não vai ser adotado. O menino que estava aqui mais cedo, aquele que entrou na sala de espera, ele não está em processo de adoção neste momento. Na verdade, ele será transferido para outra instituição. Às vezes, as crianças interpretam as situações de forma diferente do que realmente acontece. Quando ela disse isso, eu e meu marido nos olhamos. Nenhum de nós precisou dizer nada. Naquele exato segundo, nós já sabíamos. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ele saía do meu peito. Você disse que ele vai ser transferido? Eu perguntei com a voz embargada. Sim. Infelizmente, não apareceu nenhuma família interessada em seu perfil. E ele já está há muito tempo aqui. O silêncio tomou conta do ambiente. Eu segurei a mão do meu marido e falei, quase sussurrando. Então, nós não vamos esperar por um bebê. Ela levantou o olhar, confusa. Como assim? Eu respirei fundo. Olhei na direção da porta e respondi. Nós queremos um menino. O menino da bala. O Enzo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, claramente surpresa. Meu marido completou. Ele já nos escolheu sem saber. A assistente engoliu seco. Vocês têm certeza? A adoção de uma criança maior tem desafios diferentes. Eu respondi com segurança. Nada maior do que deixar aquele menino para trás. Horas depois ele estava ali, sentado entre nós, ainda tímido, mas sorrindo, segurando as nossas mãos como se tivesse medo que desaparecêssemos.
Isso quer dizer que vocês são meus agora? Eu me ajoelhei na altura dele e o abracei com toda a força que existia dentro de mim. Não, meu amor, eu disse com lágrimas nos olhos. Significa que nós somos seus, para sempre. Naquele dia eu entendi uma coisa. Eu não fui buscar um filho, foi ele quem me encontrou. Às vezes a vida não nos entrega o plano que desenhamos, mas nos entrega um plano infinitamente melhor. E o menino que só queria uma bala foi quem roubou meu coração por completo. Muitas vezes nós fazemos planos. Planejamos o tempo, o lugar, a forma, as pessoas que queremos ao nosso lado. Mas a vida, e principalmente Deus, tem um jeito surpreendente de mudar tudo no último minuto. Aquilo que parecia um atraso, uma perda ou uma frustração, pode ser exatamente o caminho para o maior presente da sua vida. Confie. Se não aconteceu do seu jeito, é porque Deus está preparando algo muito melhor. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!